paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo. Um trabalho que está sob a direção geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da CGADB. Aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e também a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou está sintonizado na rádio ADFM 88.7, que alegria ter a sua audiência. Seja muito bem-vindo a mais um Confradesp em Revista. E hoje nós temos a alegria de receber a ilustre presença do pastor Ricardo Lamano, que é pastor setorial da Vila Rio Branco, setor 36. Pastor Ricardo Lamano, que alegria te receber, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, ao nosso pastor presidente, José Wellington Bezerra da Costa, ao nosso pastor vice-presidente, José Wellington Costa Júnior. Eu quero externar os meus agradecimentos a toda a mesa diretora, a toda a Confradesp, CGADB, a todos os membros, a você, meu querido irmão e amigo em Cristo Jesus. Estou feliz de estar aqui com vocês hoje, nesta terça-feira, participando aqui desse trabalho especial. Amém, pastor Ricardo. Mais uma vez, obrigado por ter atendido o nosso convite. Pastor Ricardo, o senhor é um dos pastores setoriais mais novos do nosso ministério. Salvo engano, acho que está há 1 ano e 5 meses como pastor do setor 36, Vila Rio Branco, e muitas pessoas não conhecem. E eu gostaria que nessa oportunidade o senhor falasse um pouco da sua história, nós iniciarmos esse bate-papo, o senhor falando um pouco da sua infância, da onde veio o pastor Ricardo Lamano. Isso, eu estou há 1 ano e 5 meses na Vila Rio Branco, né? Bom, Ricardo Lamano é filho da descendência de imigrantes italianos, né? E morei lá na Vila Mazei, morei em Santana como criança ainda, estudei em várias escolas, colégios, nós éramos católicos, né? Estudei no Colégio Santo Agostinho, Colégio São Bento, onde eu, por sua vez, ainda como adolescente, ajudava nas missas ali no Colégio São Bento. E a minha vida foi vindo aqui cada vez mais para o centro da cidade, aonde vim morar aqui na Praça Carlos Gomes, bem pertinho aqui do Fórum João Mendes, ali do Palácio da Justiça. Ainda como criança, ainda como adolescente. Minha vida foi crescendo, fui estudando, fui desenvolvendo e nunca imaginei que um dia eu seria pastor. Nunca imaginei. Mas os desígnios de Deus para a nossa vida é bem diferente do que a gente pretende, né? Do que a gente deseja para nós. Diz que os nossos sonhos são realizados, mas os desejos de Deus para a nossa vida são realizados também. Cresci, prestei concurso no Tribunal de Justiça, na Secretaria da Fazenda, passei um tempo trabalhando na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, fui para o Tribunal de Justiça também concursado, fiquei 40 anos no Tribunal de Justiça, trabalhando ali, até que eu me aposentei. Conheci a minha esposa, eu estava trabalhando no Terminal Rodoviário do Norte, que hoje já não existe mais, ali na Baixada do Glicério. Ali na Baixada do Glicério, eu estava de plantão no final de semana, quando a minha esposa foi lá tirar autorização para uma amiga dela viajar. Eu estava atendendo uma ocorrência na vara de menores. Quando eu voltei, ela era a primeira da fila, o coração disparou, né? E aí, por sua vez, muito, né? Assim, pedi o telefone dela. Ela ficou assim, mas precisa? Eu falei, para autorização precisa. Aí, nessa daí, quando ela voltou, liguei para ela
E ela não foi no primeiro encontro, não foi no segundo encontro, não foi no terceiro encontro. Mas aí eu parei debaixo da casa onde ela morava, do prédio, e falei, olha, ou você desce ou eu subo. O senhor foi persistente. Fui persistente. Olha aí, ó. Né? Fui muito persistente. Aí começamos, fui pedir ela em namoro, ela falou assim, ó, não, eu quero só amizade. Na realidade, só ficou em amizade mesmo, né? E, por sua vez, isso foi no ano de 1982 para 83. No final de 82, essa amizade, eu estive no norte de Minas, onde eu pedi a mão da minha esposa em casamento. Amizade não teve nem namoro, foi amizade. Sim. Que foi. Nos casamos em novembro de 1983. Né? Minha esposa se converteu primeiro do que eu. Né? Eu não me converti logo de início. Ela se converteu no setor 1, que era antigamente a Praça da Sé. Era o setor número 1. E hoje é o setor 106. Era ali na rua Conde de Sarzedas, número 100, onde é o Castelinho. Eu ia buscá-la todo culto. E aí, por sua vez, tinha um diácono na porta, chamado Davi Barbosa, e ele falava a paz do Senhor e eu falava boa noite. Não era convertido, Sim. Não tinha paz ainda, né? E aí ele orou muito por mim. Hoje ele já dorme no Senhor e eu me converti no setor 1. Mas, pastor, interessante, né? O senhor contou aí a sua infância, né? A sua juventude, o processo aí de conhecimento com a sua esposa. E ela se converteu, vocês tinham quantos anos de casado? Nós tínhamos nós casamos em 83, foi em 1981, 1991 ou 92 que ela se converteu, porque eu me converti em 93. E o senhor católico? Católico. E como foi para o senhor receber essa notícia agora? A esposa evangélica. Eu não sei como era denominado na época, se era o povo que anda com o livro da capa preta, os crentes, ou o povo barulhento, uma seita. Eu não sei na época qual era a sigla que eles usavam para identificar um evangélico, mas como foi para o senhor receber essa notícia? Olha, foi um choque. Foi um choque porque ela foi viajar com os meus cunhados para visitar uma prima dela, se não me falha a memória, que estava em fase terminal. Ela foi católica e voltou evangélica. Ela se converteu nessa viagem. Sim. E quando eu fui buscá-la na rodoviária, eu vi que tinha algo de diferente na vida da minha esposa, mudou. Perguntei para ela, ela falou, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Aquilo foi um choque, porque você não participou da conversa, do trâmite, né, de dizer, olha, eu estou com vontade de ir para a igreja. Aquilo foi de repente. Foi de repente. Aquilo me marcou muito, né? Falei, mas como assim? Se converteu? Nós somos, né, católicos? Não, a partir de hoje eu vou para a igreja. E ela não desistiu, ela continuou orando por mim. Orando. Alguns pastores do setor, ela conversou com alguns pastores, eles foram orar por mim, estavam orando na igreja por mim. Eu acho que essas orações, né, firmaram mais ainda, né, o Ricardo para ir para a igreja. Mas na época o senhor chegou a tentar impedi-la de ir para a igreja, tentou convencê-la a sair dos caminhos que agora ela estava trilhando na presença de Deus? Sim. Mas ela perseverou. Ela perseverou. Ela, olha, o joelho no chão, oração, não desistiu, não deixou a igreja, certo? E ela orava mesmo por mim. E nesse período que ela, evangélica, e o pastor católico, o senhor ia buscá-la nos cultos? Ia buscá-la nos cultos. Apesar que nós morávamos ali na rua Tabatinguera e a igreja ficava na Conde de Sarzedas, bem próximo ali de um lugar para outro, né? Mas eu ia buscá-la nos cultos. E da conversão dela para a conversão do pastor, quanto tempo se passou? Praticamente foi em 91 para 93, um ano e pouco, um ano e meio. Um ano e meio, ela orando. Ela orando. Ela clamando ali pela vida do pastor. Clamando. E o Lamano resistente. Resistente, até o dia que Deus levou a minha avó para o leito do hospital. Aí a minha avó foi para o hospital, o médico constatou que ela tinha um tumor,
que ela precisaria fazer uma cirurgia. E eu fiquei muito abalado, porque eu gostava muito da minha avó. Minha mãe estava com ela no hospital. No domingo eu estive com ela no hospital, minha avó, e o médico falou assim: olha, ela vai fazer uma ressonância para a gente fazer a cirurgia já na segunda-feira. E quando eles entraram com a minha avó, eu falei com Deus. Falei: Senhor, se o Senhor é o Deus que falam lá na igreja da minha esposa, lá onde ela vai, que o Senhor é o Deus da cura, cura minha avó. Que o médico saia lá e diga que não tem mais nada. Se isso acontecer, eu aceito a Jesus Cristo hoje. Passou algumas horas, o médico saiu com uma cara de espanto. Ele olhou, eu falei: pois não, doutor? Ele falou: não encontramos nada. Não tem mais nada. Eu falei: bom, Deus agiu. Falei para minha mãe, porque ela não iria ter alta naquele dia, no domingo, ia ter alta só na segunda-feira. E aí, por sua vez, eu falei para minha mãe: eu estou indo para a igreja lá, onde a gente chama minha esposa de Carla, né? Onde a Carla está lá. E eu fui, cheguei na igreja, entrei, o mesmo irmão, a paz do Senhor, e eu enrosquei tudo naquela hora, não sabia se dava paz, se dava boa noite, e falei: a paz, e entrei. Ele ficou até meio espantado, falou: uau, hoje deu paz, né? Minha esposa estava no meio, assim, praticamente da igreja, eu sentei do lado dela, falou: tudo bem, e a vozinha? Eu falei: olha, o médico não descobriu nada. Eu peguei a Bíblia da minha esposa e abri. Quando eu abro a Bíblia da minha esposa, saiu em Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Gente, ela falou: tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. Quando foi feito o apelo, que toda vez faz o apelo, né? Fizeram o apelo, eu falei para ela: eu vou aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você vai comigo? Ela falou: vou. Aí eu levantei. Quando eu levantei para ir, na igreja era todinha de banco, e tem aquela curvatura no banco, aquela cabeça do banco, eu ia andando e batendo a mão no banco e falando o seguinte: falei: Senhor, eu vou aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas se não for para fazer a sua obra, me deixa como eu estou. Não quero ficar sentado no banco. E fui. Aceitei a Jesus, comecei a fazer o discipulado. Na época tinha um copastor chamado Jorge Pontes. Aí o Jorginho chegou para mim e disse assim: olha, você gosta de ler? Eu falei: gosto. Eu vou te emprestar um livro. O nome do livro é aquele Vinho Novo é Melhor, de Robert Tom. E aí comecei a ler esse livro. E por sua vez, parecia que a minha história estava sendo relatada nesse livro. Discipulado. Ele falou: vamos fazer teologia? Eu falei: vamos fazer teologia, sim. Fui fazer teologia. Na época tinha um culto dos novos convertidos. 40 dias depois eu estava pregando no culto dos novos convertidos. Almas se renderam ao Senhor. E aí eu vi que a chamada de Deus era grande. O pastor, na época, me colocou como cooperador. Na porta ficava comigo o irmão do pastor Genildo Simplício, o José Simplício. Ele que, como diácono, me ensinava o que tinha que fazer. Logo na sequência, comecei a ter o meu ministério, né, sendo reconhecido. Eu fui para diácono, para presbítero, para evangelista e para pastor. Para evangelista e pastor fui eu, o pastor Jean, que hoje está aqui na Nelson Cruz, e o pastor Davi Fonseca, que está em Barueri. Nós fomos trocando a credencial junto, para evangelista e para pastor. Pastor Lamano, é interessante, né, ouvindo o senhor relatar aí o processo da sua conversão, como as coisas foram acontecendo rápidas. E para todo cristão que aceita ao Senhor Jesus como Salvador da sua vida, em uma igreja pentecostal,
em uma igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. De imediato, um dos primeiros desejos que floresce, que brota no coração é o batismo com o Espírito Santo. E como foi para o Senhor receber essa promessa? Levou alguns anos ou foi rápido, como tudo já vinha acontecendo muito rápido na sua conversão? Na realidade, tudo foi rápido na minha vida. Foi rápido demais. Sim. Fui com 100 dias eu estava sendo batizado com o Espírito Santo. 100 dias? 100 dias. Certinho, 100 dias. Foi 4 meses. Foi super rápido. Interessante que as pessoas dizem assim, para batismo com o Espírito Santo, precisa isso, precisa aquilo. Eu sempre pedia nas minhas orações, Senhor, eu quero ser batizado. E numa noite eu levantei falando em línguas. Em casa? Em casa. Estava dormindo? Levantei falando em línguas e não parava mais. Meu Deus. E aí eu fui batizado com o Espírito Santo. Com 100 dias? Com 100 dias que havia aceito ao Senhor Jesus como Salvador. E quando foi, pastor, que nasceu o desejo de ser pastor? O senhor já imaginava nesse momento que Deus tinha essa obra ou ainda não passava pela sua cabeça? Olha, pela cabeça, assim, a gente sempre... A palavra de Deus diz que a gente almeja, né? Bom é aquele que almeja ser um obreiro na casa do Senhor, né? Mas eu nunca pensei assim em dirigir um setor. Eu fui secretário, tesoureiro na igreja, co-pastor na igreja, sempre ajudando na igreja em tudo que era preciso, né? Me dediquei muito, porque eu creio na mudança. Quando você aceita Jesus, tem que ter uma mudança, né? Uma mudança na sua vida. Você não é mais igual ao que você era antes, né? Então, tinha que ter essa mudança, houve uma mudança. E aí, por sua vez, fiquei como co-pastor até na época do pastor José Carlos. Sim. Aí o pastor José Carlos me chamou um dia, falou assim, olha, eu vou substituir você como co-pastor. Tá bom, pastor, amém. Passou mais uns dias, ele colocou inclusive um amigo como co-pastor, tudo. Passou alguns dias, ele me chama. A igreja era ali na Rua do Glicério, a sede. Foi no estacionamento da igreja, ele me chamou e disse assim, você aceita um desafio? Eu já era pastor, tudo. Eu falei, que desafio, pastor? Ele falou, começar uma igreja do zero. Mas até então, o pastor já tinha dirigido algum trabalho ou a sua experiência havia sido auxiliando? Só como co-pastor auxiliando. O pastor ali na Sé. Só na Sé. Peguei uma fase do pastor anterior, do Adilson, peguei o do José Carlos. Sim. E aí ele me fez essa proposta. Era ali na rua Conde de Sarzedas, debaixo de um prédio. E aí, o que tinha? Não tinha nada. Era para você começar do zero. 000. Praticamente o pastor e a irmã Carlota. Sim. Aí, o que acontece? Aceitamos o desafio, isso aí foi nos meados do mês de dezembro, há 15 anos atrás, praticamente. A igreja lotou, encheu, fizemos um congresso das irmãs que tinha gente até do lado de fora. E nesse mês de dezembro que nós assumimos no meado, a igreja já teve vida própria. As pessoas começaram a doar as coisas para a igreja. Um doou cadeira, outro doou instrumento, enfim, as irmãs fazendo cantina, compraram teclado, compraram bateria, e nós fomos criando a identidade da igreja, fizemos o que podia para aquela congregação crescer. Aquela congregação cresceu, né? Porque ela ficou do lado do Glicério e ele foi para o lado da Moca com a sede, lá na rua Luiz Gama. Saímos de lá, reinauguramos ela com o nome de Glicério, que até hoje é a congregação do Glicério, é a terceira congregação do setor 106. Fiquei um tempo ainda ali. Dali ele pediu para que eu fosse para Santa Cecília. Aí eu fui dirigir a congregação da Santa Cecília.
Depois ele pediu para que eu fosse dirigir a última congregação que eu dirigi no setor, e era a última congregação mesmo, que era da Bela Vista, que nós ficamos quase 8 anos dirigindo a congregação da Bela Vista. Foi quando o pastor José Huerta nos chama para ir assumir o setor de Vila Rio Branco. Mas até então, pastor, até chegar nesse momento, o senhor vinha em uma ascensão no ministério, mas do outro lado também, na vida profissional, o senhor também vinha crescendo, Deus estava te abençoando. Como que o pastor conseguia conciliar, né, o trabalho, né, profissional com também o trabalho ministerial? Bom, o que acontece? Eu digo que Deus prepara tudo, né? Sim. Deus prepara tudo. Eu era funcionário do Tribunal de Justiça, minha esposa também funcionária do Tribunal de Justiça. Eu tinha muitas horas de compensação, eu tinha férias, tudo. Então eu comecei a tirar tudo isso antecipadamente. E quando eu comecei a tirar essas horas, essas férias, licença-prêmio antecipadamente, foi quando eu fui chamado para fazer a direção desse trabalho lá na Conde de Sarzedas. Começar a dirigir a igreja da Conde de Sarzedas. E eu comecei a me dedicar mais à igreja, né? Nós temos essa regalia de poder acumular horas, né? Tínhamos essa regalia e nós tiramos tudo isso para poder fazer também a obra do Senhor até sair a minha aposentadoria. Eu me aposentei faz 10 anos que eu me aposentei. Então, praticamente 5 anos eu fiquei, né, tirando férias, licença-prêmio, horas de compensação. E a minha esposa também saiu, ela trabalhou 35 anos. Nós saímos praticamente juntos, né, do Tribunal de Justiça. Muitas experiências no tribunal, é isso que... Sim. Né? Mas o pastor iniciou no Tribunal de Justiça em qual cargo? Na época, eu vim da Secretaria da Fazenda, eu era escriturário concursado da Secretaria da Fazenda, passei nos 2 concursos. No Tribunal de Justiça, o cargo era oficial judiciário. Tá? Não era oficial de justiça, era oficial judiciário. Nos cartórios, era o cargo de escrevente. Na secretaria, era oficial judiciário. Depois veio uma lei que unificou todos nós escreventes. Escrevente, depois técnico judiciário, que ficou a nomenclatura. Tá? Então, eu entrei, era funcionário, né, da secretaria, trabalhando na secretaria. Comecei a trabalhar no Conselho Superior da Magistratura, no tribunal. Minha carreira também fluiu ali dentro. Fui trabalhar como chefe, diretor de serviço, diretor de divisão, até cheguei a departamento ali dentro. Trabalhei na comissão processante permanente por muitos anos, até advogo hoje para a comissão, para funcionários do tribunal que precisam. Então, minha vida profissional foi essa daí. Muitas experiências que tive ali dentro. O senhor, como pastor, tem alguma experiência lá dentro que te chamou a atenção, que o pastor gostaria de mencionar? Teve um rapaz. Esse rapaz, ele era portador do vírus HIV, e esse rapaz esteve conosco na comissão processante, respondendo um processo. E um dia ele me procurou, ele disse assim: olha, eu vou tirar minha vida. Eu não consigo dormir mais, eu vou tirar minha vida. E por sua vez, o senhor pode mandar arquivar esse processo que eu vou me suicidar. Eu falei: não faça isso não, meu filho, não faça isso. Sentei com ele, conversamos ali. Falei para ele: olha, faz o seguinte, não tire a sua vida. Ore a Deus, peça para que Deus te dê uma noite de sono, para que você possa ir melhorando. E ele foi embora. E passou uns 6 a 8 meses, ele retorna. Falei: oh, que bom que você está aqui. Ele falou: pois é. Falei: e aí? Ele falou: bom, vou contar a história para o senhor. Aquele dia eu saí daqui, eu fui para casa, como o senhor falou, fechei a porta do meu quarto, ajoelhei próximo da minha cama. Só que eu fiz uma coisa. Peguei todos os remédios, coloquei em cima da cama, falei com Deus, como o senhor falou, para falar com Deus. Conversei, expliquei minha situação a Deus, juntei tudo, coloquei dentro de um saco, amarrei, coloquei do lado e dormi aquela noite como uma criança. Dormi tranquilo e sossegado. Passou uns meses, eu voltei no médico e o médico falou: rapaz, como você está com um semblante melhor. Ele falou: pois é, os remédios fez efeito. Ele falou: não tomei os remédios. Eu falei: meu Deus.
ele não tomou os remédios. Eu não falei para ele não tomar o remédio. Sim. Falei para ele orar a Deus, né? Sim. Não para não tomar. A gente não está aqui para contrariar a medicina, contrariar os médicos. Nós estamos aqui para exercitar a fé também dos irmãos, é claro. E aí o médico falou, rapaz, você não podia ter feito isso, você vai morrer. Eu falei, não vou não. Fez os exames, ele estava curado. Glória a Deus. Ele estava curado, esse rapaz estava curado do HIV. Então foi uma parte que marcou muito, né? Eu trabalhando e dando um conselho para uma pessoa, para que essa pessoa não tirasse a sua própria vida. Isso daí marcou muito a minha vida. Perfeito. E pastor, agora voltando naquele ponto que o senhor tinha feito menção, como que foi a procura do pastor presidente agora para o senhor? O pastor já estava aguardando uma ligação, não sei se foi ligação, ou se ele chamou no gabinete, se ele encontrou com o senhor lá na Praça da Sé, no setor que o pastor congregava. Quando o pastor José Carlos foi para lá, ele falou um dia para mim assim, ajuda o Zé Carlos. Eu falei, bom, pastor, vou ajudar. Quando o pastor Eliseu foi para lá, substituindo o pastor José Carlos, ele falou para mim, meu filho, ajuda o Eliseu. Eu falei, pode deixar, pastor, vou ajudar o pastor Eliseu. O pastor Eliseu, nós congregamos um tempo, quando ele chegou, eu coloquei a congregação da Bela Vista à disposição dele. Antigamente a gente tinha, né, essa praxe de quando chegava um pastor, se apresentava o pastor e colocava à disposição do pastor o trabalho que você estava fazendo. Ele falou, não, continua. E aí ajudei o pastor Eliseu no que fosse preciso. A gente está para ajudar os nossos pastores. Eu acho que é muito importante ajudar o pastor, não por interesse, isso daí não, mas eu acho que nós temos que dar um apoio aos nossos pastores, né? Porque o trabalho é árduo. Se a gente for analisar, o trabalho é muito árduo. E eles precisam também dos apoios. E até nesse momento, pastor, o senhor ajudando os pastores setoriais que estavam passando ali pela Praça da Sé, chegou a passar pelo seu coração, pela sua mente, de um dia ser um pastor setorial, ou até mesmo Deus te marcar com essa promessa? Houve várias promessas, né? Várias profecias nessa área, mas é o que eu digo, o tempo era de Deus. Eu não fiquei ansioso em relação a isso, né? Não fiquei com essa ansiedade. Mas, voltando àquela sua pergunta, eu estava passando aqui por baixo, né? Aqui do ladinho do Belém, toca meu celular, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ele falou, meu filho, era uma quinta-feira. Falei, pois não, meu pastor. Ele falou, na terça-feira você vai estar aqui com a gente na oração? Falei, vou, sim, senhor. Ah, então tá bom. Aí quando eu cheguei na terça-feira, o pastor José Wellington Júnior veio falar comigo e falou, o pastor presidente conversou já com você? Eu falei, não. Então vai para a sala dele que ele quer conversar com você. Eu falei, pastor, eu não sei onde é a sala do pastor presidente. Nunca fui lá, aqui nesse prédio. Eu conhecia lá no prédio antigo, na Cotegipe, não aqui. Ah, então vamos lá. Ele me levou. Aí quando chegou lá, o pastor me deu a notícia, falando, olha, você vai assumir o setor de Vila Rio Branco, setor 36. Aquilo foi um choque na hora, né? Sim. Aí eu falei, tudo bem, pastor, amém. Aí cheguei em casa, a minha esposa falou, e aí, tudo bem? Eu falei, tá. E o que vai acontecer? É para ajudar o novo pastor, que estava entrando o pastor Osiel Bernardini. Sim. Nós vamos para a sede para ajudar ele? Eu falei, nós vamos para a sede, mas é outra sede. Eita, olha aí. Aí ela falou, como assim outra sede? Eu falei, E naquele dia era a troca, a transição que ia ter. O pastor Eliseu estava saindo e o pastor Osiel estava chegando. Quem foi fazer o culto lá de transição foi o pastor José Roberto. Sim. E nós estamos tudo ali, aquela festividade. Foi quando o pastor José Roberto falou, quando eu venho buscar, eu já levo de 2. Aí o pastor Eliseu está indo para os Pimentas e o Ricardo Lamano, pastor Lamano, está indo para a Vila Rio Branco. Acabou, né? Porque ninguém estava sabendo ainda, né? Estava tudo em off, né? Então, para o setor foi uma surpresa. E foram para cima da minha esposa, chorando, porque nós ficamos 30 e poucos anos no mesmo setor. E eu imagino que o setor estava lotado. Troca de pastor. Aí as irmãs foram para cima, chorando em cima dela. A senhora vai nos deixar, vai nos deixar.
Aí um irmão que é lá em Angola, o Miguel, chorando, meu pai, o senhor vai embora, meu pai. Eu falei, não, calma, porque não tinha nada ainda de data certa, nada disso, né? Mas foi um choque para muita gente, né? E a minha esposa começou a chorar junto também, porque aquele monte de gente em cima dela. A senhora não falou nada, mas tinha tudo acontecido naquele dia, né? Para nós foi uma surpresa e uma grata surpresa. Eu só tenho que agradecer aos nossos pastores, o presidente e o vice-presidente, pastor José Wellington e o pastor Júnior, né? Por esse convite, né? de dirigir um setor. Me sinto muito honrado, né, de estar fazendo essa obra aí na Vila Rio Branco, no setor 36. E eu imagino, pastor, que essa notícia foi um desafio até para o pastor Osiel. Estava assumindo o setor, já sabendo que um dos dirigentes ali, dos pastores que o auxiliava, já estaria sendo direcionado a um outro trabalho. Porque o pastor Osiel, quando eu cheguei no dia da transição, ele falou, e aí, vamos trabalhar junto? Eu fiz assim pastor, ele falou, o pastor já falou com você. Falou, puxa vida, né? Parabéns, né? Você está indo, tudo. Eu falei, mas pastor, independente de estar lá ou estar aqui, a gente está sempre junto. O que precisar, estamos às ordens para ajudar. Né? Tanto é que como não tinha data ainda para a gente sair, ele pediu para que a gente fizesse o congresso unificado na Bela Vista. Sim. Então nós fizemos o congresso dos adolescentes, o congresso da mocidade e o congresso das irmãs, lá da Bela Vista, né? Antes de sair. Daí eu descansei um dia e fui para a Vila Rio Branco. Pastor, e o senhor até então dirigiu congregações, auxiliou a sede, mas agora tem sobre os seus ombros a responsabilidade de um setor. Sim. Né? E como que foi esse impacto na sua vida, tanto para o pastor como também para sua esposa? Quando eu estava de co-pastor, muitas vezes o meu pastor era um pastor itinerante, viajava muito, então eu segurava o setor ali da sede. Sim. Então eu já tinha mais ou menos uma noção do que era um setor de trabalho. Sim. Quando eu fui para a Vila Rio Branco, eu fui muito bem recebido por todo o corpo de obreiro da Vila Rio Branco, né? Sim. Os irmãos se juntaram e estão ali, lado a lado, ajudando no desenvolver. Então, isso daí é muito bom, porque quando você tem o apoio, o amparo dos obreiros, da igreja do Senhor, né, que isso é importante, a igreja também amparar e estar na mesma fiação que o pastor setorial também está, junto com a igreja, o trabalho flui de uma forma bem mais tranquila, né? Não tem nenhum tipo de problema. Não vou dizer que a gente não encontre pedras pelo caminho, né? A gente sempre vai encontrar. Mas a gente transpõe essas pedras, faz um altarzinho dela e vai orar com essas pedras que a gente faz o altar e vamos tocando a história. Eu saí de dirigir uma igreja, cheguei lá dirigindo 8 congregações e a sede, e agora, há pouco tempo, nós inauguramos mais uma congregação, que é a Bartolomeu Soares. Então são 9 congregações e mais a sede, são 10. Com 1 ano e 5 meses, já inauguramos uma igreja. Inaugurou uma congregação. Já. Bartolomeu Soares. Bartolomeu Soares. Já era um ponto de pregação? Antigamente tinha uma igreja lá. Essa igreja saiu de lá, aí abriu essa oportunidade de nós estarmos indo, pequenininho, mas para dar apoio às pessoas daquela área, daquela região ali, da Vila Rio Branco, da Ponte Rasa, né? Aquela parte toda ali. E a igreja está há quanto tempo funcionando? A igreja começou faz uns 4 meses mais ou menos, 4 né? meses. Mas já está com vida própria, relatório positivo, almas que estão chegando. A igreja está crescendo. Que bênção. Acredito que logo, logo fica pequeno. Olha aí, ó, que bênção. Agora, pastor, tem alguma experiência que o senhor teve no seu ministério? O senhor relatou uma experiência, né, de cunho profissional. Agora, se no ministério que te marcou, te impactou e o pastor gostaria de compartilhar? No meu ministério, sim, tem várias experiências que a gente guarda, né? Experiências de muitas crianças fazendo
desenhos, eu tenho tudo guardado, os desenhos das crianças. Hoje, né, são desenhos que eu olho assim e falo, essas crianças cresceu, fiz o casamento, apresentei os filhos, né? Sim. E os filhos já estão casando também. São experiências que marcam a vida da gente, né? No âmbito da igreja. Mas experiências assim que você possa dizer o que Deus está fazendo, o que Deus está operando, tem. Nós estávamos dirigindo a congregação na época era Conde de Sarzeiras. E uma irmã, essa irmã estava internada e os médicos já tinham desenganado. E nós fomos visitá-la no hospital. Mas o tempo de Deus é diferente da medicina, né? E hoje essa irmã está viva até hoje. Nós fomos lá, visitamos, oramos e ela está viva até hoje. Isso daí me marcou muito também porque eu vejo a mão de Deus fazendo maravilhas. Que é o mesmo Deus de ontem, de hoje, né? E será de eternamente. Basta você ter fé, basta você crer, basta você fazer a obra de Deus que você começa a ver muita coisa. Pastor Lamano, e o senhor teve alguma referência no seu ministério? Alguém que o senhor olhou assim, se espelhou e falou, eu vou tentar, não sei se vou conseguir, mas tentar ser igual a essa pessoa, a esse homem de Deus? Olha, quando eu vi o nosso pastor presidente pela primeira vez, aqui no Belém, não nessa casa, mas na antiga, ainda era conselheiro Cotegipe, aquilo me inspirou muito. A postura do meu pastor, o jeito do meu pastor, o carinho dele para com as ovelhas. Então eu olho assim, o pastor José Wellington, ele é um ícone na minha vida, né? Um ícone que eu vejo mesmo com a idade toda dele, ele é uma referência para todos nós. Ele com 91 anos, ele continua sendo o mesmo pastor José Wellington que eu conheci naquele tempo. Pastor Dueto também, né? Tive contatos com o pastor Dueto durante, não só agora como setorial, mas bem antes, até de dirigir congregação, tudo, né? E eu vejo, também me espelho neles, nos nossos presidentes. Foram as pessoas que te inspiraram, sim, motivaram o pastor e o senhor teve aí como modelo. Sim. E pastor, é interessante, nós lá no Patrimônio, a gente tem até uma brincadeira lá, a gente fala que precisamos com urgência, né? Colocar uma cadeira e uma mesa, um computador para o senhor lá. Porque o senhor está sempre indo lá, acompanhando os trabalhos e a gente vê esse zelo, né, esse cuidado do pastor em acompanhar de perto, não simplesmente mandar alguém, mas tá lá acompanhando com o departamento de engenharia, no patrimônio, as questões das locações, regularização dos imóveis, e isso gera em nós uma admiração. E aí eu pergunto para o pastor, né, da onde vem esse zelo, né, essa vontade, esse cuidado, esse amor pela obra de Deus? Porque o pastor mencionou que é aposentado, mas o pastor tem um escritório, tem uma carteira, né, de clientes, tem ainda o seu trabalho secular, mas mesmo assim o senhor é muito pontual, né, nos serviços da obra de Deus, da casa do Senhor, e isso é claro que é muito admirável no pastor. E o pastor tem a oportunidade de revelar esse segredo para nós, principalmente para mim, sou um obreiro mais novo. Conta aí a receita, né, de ter esse cuidado, esse zelo pelas coisas de Deus. Pastor André, se a nossa casa, onde nós residimos, nós queremos ver a casa toda arrumada, toda em ordem, a casa do Pai, ela também deve estar toda arrumada, toda em ordem. Eu parto por esse princípio. E nós, pastores, somos mordomos, nós somos o zelador da casa do Senhor. Então, eu me preocupo muito com a igreja do Senhor, a igreja está arrumada, a igreja está estruturada, né? A parte do patrimônio, como o senhor mesmo chegou a falar. Eu gosto de ver a igreja, enfim, toda arrumadinha, toda perfeita, porque é a casa de Deus, é a casa do Pai, né? Então, eu me preocupo muito com isso daí, muito. Em relação
a ter a minha vida de advogado, eu já estou dando uma parada. Pela idade também eu já estou dando uma parada, não estou pegando mais ações, estou me dedicando mais à obra do Senhor, né? Para que eu possa me dedicar e ver o crescimento e estar arrumado, né? Então, eu olho assim, eu gosto de uma igreja que ela seja bem iluminada, gosto de uma igreja que tenha bastante luz, não gosto de igreja que seja na penumbra, não gosto de ver a igreja desarrumada, eu gosto de ver a igreja arrumada. Se tem um banco torto, eu vou lá, arrumo aquele banco, certo? Falo com os meninos, não deixe desarrumado, a igreja limpa, certo? A igreja em confraternização entre os irmãos, a própria palavra diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, isso é muito importante. E lá no nosso setor, nós temos o pai congrega na sede, o filho congrega numa congregação, o irmão congrega em outra, então nós vemos que é muita família ali junta, então isso daí é muito importante a gente ter esse contato, né, das famílias, as famílias juntas, né? Então eu me dedico a essa obra, né? E é o que eu falo, eu me deixo desgastar pela obra do Senhor, me deixo desgastar pela obra do Senhor. E isso é gratificante. E vou te dizer por que é gratificante. Porque o Senhor me deu uma bênção muito grande. Eu fiz uma cirurgia aproximadamente há uns 35 anos atrás ou mais. Ela não cicatrizava. Foram alguns irmãos lá na minha igreja, na minha casa, irmãos da minha esposa, né, crentes, e oraram. E eu fui curado. E o médico ficou espantado quando eu voltei que eu ia fazer cirurgia e estava cicatrizada. Então eu recebi uma bênção do Senhor. E eu não posso negligenciar com o Senhor. Nós não podemos negligenciar. Deus me deu uma grande bênção. Então eu faço de tudo na casa do Senhor para fazer a obra do Senhor cada vez melhor. Pastor Lamano, uma alegria ouvir as suas experiências e a gente vai conversando das coisas espirituais e a gente começa a sentir o céu baixinho, né? Eu gostaria de passar essa manhã de terça-feira inteira ouvindo o pastor e a gente na oportunidade falar das maravilhas, né, que Deus tem realizado em nossas vidas, mas o programa ele já está caminhando para o fim. Infelizmente o horário passou muito rápido, parece que estamos aqui alguns minutos, mas já estamos atingindo o horário do nosso programa. E para isso eu gostaria que o pastor fizesse as suas considerações finais e deixasse também uma palavra para todos os irmãos que estão nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou na rádio, né, sintonizados na rádio ADFM 88.7. Quem sabe aí alguém até pensando em parar, pensando em desistir. E eu creio que o Senhor vai ser uma ferramenta do céu nessa hora. Bom, só complementando, eu tenho que agradecer muito a minha esposa. Sim. A minha esposa, eu digo que ela é o braço direito, esquerdo, a perna direita, a perna esquerda. Ela é uma pessoa muito participativa, né, no ministério. Minha esposa, ela está sempre disposta na obra do Senhor nosso Deus. E isso daí é bom porque quando a esposa e o marido estão juntos na obra, a gente vê o crescimento. O que eu deixo para os nossos novos irmãos, novos convertidos, ou mesmo aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, que aceitem a Jesus e que venham para a igreja, trabalhem para Jesus, trabalhem na obra do Senhor, com amor, com carinho, com dedicação, né? Isso daí é importante, você fazer o ID do Senhor, levar a palavra do Senhor, fazer evangelismo. Eu sou de evangelismo, de sair na rua e fazer evangelismo em glicério, evangelismo em tudo quanto é lugar. Nós fazemos evangelismo lá. Já jogaram laranja em mim, já jogaram um bocado de coisa em mim, mas não me preocupo com isso não, né? Jesus também foi escarneado por todo mundo, né? Mas a gente vai vencendo, ganhando almas para o reino do Senhor. E o que eu deixo é a palavra que o Senhor me deu aquele dia, em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós temos que entender que nós dependemos inteiramente do Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor.
Nós somos escolhidos desde o ventre de nossa mãe. Apesar de eu nunca imaginar ser evangélico, imaginar ser um pastor, mas já estava nos planos de Deus tudo isso, né? Então já estava no caminho do Senhor, nos planos do Senhor, e Ele nunca deixou faltar nada, nunca deixou. E eu vejo que o ide do Senhor, a ordenança do Senhor na nossa vida deve ser cumprida. Independente de dizer, eu não tenho tempo. Tem tempo, sim. Nós temos tanto tempo na nossa vida que jogamos fora, desperdiçamos esse tempo com alguma coisa que não é voltada para a igreja e esquecemos de dar o verdadeiro mérito ao Senhor nosso Deus. Agradecer ao Senhor por cada dia que Ele nos dá. Você deita, você dorme e acorda. Quantas pessoas às vezes não acordam? Então eu agradeço a Deus todo dia. Eu tive uma colega de trabalho que ela agradecia a Deus todo santo dia por tudo na vida dela. Ela falava, eu não sou merecedora, mas o meu Deus, Ele é um Deus misericordioso para comigo. E eu aprendi isso com essa colega de trabalho. E é verdade. Ele é misericordioso para comigo, misericordioso com você, misericordioso com todos. Ele é um Deus misericordioso. Mas Ele é o meu pastor. Nada nos falta. Por isso que eu faço a obra dele com alegria, eu venho no patrimônio, venho na engenharia, quero ver a obra do Senhor crescer. Às vezes a gente é meio importuno de ficar ali, né? Toda hora, já tem alguma notícia, já tem alguma coisa, mas é porque a obra é do Senhor. A obra não é do pastor Ricardo Lamano, a obra não é do pastor André, a obra é do Senhor. E a gente tem que fazer o melhor na casa do Senhor. Amém, pastor Ricardo. Mais uma vez, obrigado por ter atendido o nosso convite. Foi uma manhã em que desfrutamos aqui de um momento espiritual. Às vezes a gente precisa até se conter aqui, porque a nossa vontade é até se quebrantar mesmo, né, na presença de Deus, diante dos testemunhos dos grandes feitos que Ele tem realizado em nossa vida. Verdade. Muito obrigado, as portas permanecem abertas e quem sabe um dia Deus nos permita, né, a gente estender essa conversa por mais experiências, por mais testemunhos. É sempre muito bom ouvir o pastor. E a você, meu amigo, minha amiga, meus irmãos em Cristo Jesus, que estiveram nesta manhã de terça-feira, sintonizados aí na rádio ADFM 88.7 ou nos assistindo pelo nosso canal da Confradesp no YouTube. Obrigado pela sua audiência. Que Deus continue te abençoando. Terça-feira que vem estaremos neste mesmo horário, neste mesmo canal, aqui em mais um episódio do Confradesp em Revista. Que Deus te abençoe e lhe conceda um dia de vitória. Fica na paz do Senhor Jesus.